Voltamos a apresentar Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Programa Condomínio em Foco aqui na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Hoje com o tema Comodidade que valoriza o impacto dos mini-mercados nos condomínios. Entrevistando hoje Tamara Farias, cofundadora da Facilmart Mini Mercados, e Jennifer dos Santos, advogada especialista em processo trabalhista e direito previdenciário, síndica orgânica, há 6 anos. Perfeito. Pois bem, estamos conversando então a respeito desse tema tão interessante, né? E algo que a gente pode fazer, uma pergunta que a gente pode fazer desde já, e creio que a princípio para a Tamara, né? Como é que o mini-mercado contribui para o conceito de condomínio clube e comodidade compartilhada, na sua opinião, Tamara? Para a comunidade, fazer pertencimento da loja, do cuidado, inclusive do cuidado. Tá? A gente sempre deixa lá vários lembretes, que não suje a loja, que não entre com animal, que não faça as suas refeições, nem consuma líquidos dentro da loja, justamente para ter um ambiente para todos, um ambiente limpo, organizado, arrumado, cheiroso, que não esteja bagunçado, nem que esteja muito próximo, inclusive, quando o mini mercado é muito próximo da área comum, tende a turma sair da piscina e querer entrar. E aí a gente sempre fala, pessoal, pelo bem comum, pelo bem da comunidade, pelo bem do uso do condomínio em si, por favor, não entre molhado. E aí a gente dita algumas regras, tá? Que por muitos seguem, outros nem tanto, mas a gente tenta manter a rédea do negócio muito próximo, inclusive do síndico. Perfeito. Né? A gente sempre tem esse contato muito próximo com o síndico para até mesmo ele conhecer melhor os moradores, né? O uso, quem está fazendo o uso daquele local. E é tudo filmado, né? Tudo registrado. Aí vem aquela questão que a gente até noticiou no começo do programa, né? E quando ocorre um caso da falta de honestidade, que é o furto? Quando ocorrem casos como esse, ela até deu uma risada aqui, a Tamara, mas como é que funciona essa dinâmica? Você falou que tem câmeras inteligentes, né? Então elas captam ali o provável furto, você vai averiguar, comprovando como é que funciona essa dinâmica aqui junto com a síndica do condomínio. Então, o que a gente faz? A gente tem os dados do morador, tá? Para que o morador tenha acesso à loja, ele precisa baixar um aplicativo e fazer um breve cadastro. Daí eu tenho o contato dele, do WhatsApp, tem o CPF dele. E aí a própria empresa, a Facilmart, ela entra em contato com o morador. Diretamente você já faz esse primeiro contato. A gente não passa nenhum tipo de trabalho para o síndico. Tá? O síndico realmente ele fica isento. O que acontece para o síndico? A informação. Apenas. Acontece como isso, esse contato? O morador, primeiramente, ele nega que fez ou que praticou o ato? Muitas vezes não, porque como a gente já manda as imagens, ele não tem nem o que discutir. Né? A gente identifica, manda um texto, né? Faz um textinho que é nosso padrão, e nesse texto a gente já inclui, inclusive, a imagem e pede para o morador conferir conosco. Querido, confira conosco se realmente foi isso. Perfeito. É uma forma educada de... Isso. Direito de defesa, né? Isso, uma abordagem muito tranquila. E aí, geralmente, 95% dos que são abordados dizem, desculpa, não vi, perdão. Esqueci de pagar. Manda a chave do Pix que eu vou pagar agora. Perfeito. Mas tem esses 5% que por muitas vezes diz... Fiz, farei novamente. Meu Deus. E bloqueia o contato do está site. Gravado, né? E aí, nesse Mas caso... está tudo gravado, né? Olha, nesses casos... Aí a síndica entra em ação, não? Jurídico? Não, porque também não. Nesses casos, a Jennifer pode falar até melhor,
Nesses casos, a gente não leva, inclusive, esse problema para eles. Para síndico nenhum da Facilmart, a gente leva esse problema para eles. O que a gente faz? A gente informa o síndico, olha, tal morador, tal unidade, furtou isso, isso e isso, estou entrando com um BO com esse morador. Boletim de ocorrência, pronto. Um boletim de ocorrência por furto, tranquilo. Caso você receba a informação na portaria que está sendo intimado, você já sabe o que é. Perfeito. Apenas. O que a gente passa para o síndico? A informação. Eu não peço para o síndico vá atrás, me ajude, muito bom. ligue, muito bom. faça alguma coisa. Porque o síndico, inclusive, consta em contrato da Facilmart que o síndico e o condomínio não têm responsabilidade nenhuma sobre a operação. Sobre a operação. Foi uma das coisas que a gente discutiu muito na hora de fazer o contrato. Natureza jurídica, né, do contrato firmado. Contratualmente, nós pedimos que o condomínio não tivesse responsabilidade alguma, a não ser de ceder o espaço incomodato para ela poder fazer a instalação do container. E aí, normalmente, quando a Tâmara fala comigo, ela diz, olha, ele esqueceu de pagar, né? Olha, eu já esqueci, viu? A gente esquece, não em mercado. Mas imagina, tem aquela padaria, aquela delicatessen, todo dia você está ali. Às vezes você se levanta e, opa, esqueci, volta, né? É verdade. Né? Verdade. Então acontece. Às vezes por educação você nem é cobrado no outro dia, né? É que lhe falam, acontece. Cabe um lembrete, né? O que deve constar como cláusulas essenciais para garantir a segurança e transparência na prestação do serviço, quando faz o contrato? Você falou o contrato com a Facilmart? Sim. Esse contrato foi bem debatido, viu, Carlos? Pelo que eu vi, a síndica advogada... Mas aí pedimos ajuda dos advogados também do condomínio, né? Porque a expertise é deles, a minha área já é outra. E aí, eles que fizeram toda a análise contratual. Eu ia lá junto, só dava uma opinião ou outra, né? E aí o contrato voltou por diversas vezes para a mão da Tâmara, porque a gente estava sempre fazendo um ajuste contratual. Primeiro, ele deve respeitar o regimento e a convenção. É base. Respeitar o regimento e a convenção, a gente parte para as cláusulas mais importantes. De quem é a responsabilidade? Né? Caso ocorra um furto, ocorra um acidente, um sinistro, de quem que é essa responsabilidade? Então, são cláusulas de suma importância para constar no contrato, e aí a Facilmart, ela assume toda a responsabilidade. Essas foram as cláusulas que a gente deu uma maior prioridade. Jennifer, existe assim um aluguel ou contrapartida à coletividade do condomínio para instalação do ponto comercial? Como é que funciona essa parte? Não existe um aluguel, né? Porque lá ele está incomodato, mas o que existe é uma contraprestação no sentido de receber... de cashback. Eles repassam o cashback para o condomínio, não sei se a Tâmara autoriza falar de quanto aqui. Não, fica à vontade. Eles repassam um cashback de 5% e o condomínio recebe atualmente em torno de R$800 a R$1.000 mensais, né? Que é repassado junto com... Ela passa com um relatório, manda na conta diretamente do condomínio, e o condomínio pega esses valores e deposita em uma conta à parte para depois decidir na Assembleia o que vai ser feito. Né? É um ganho-ganho. Então, assim, existe um ganho que ela repassa, né, esse valor de 5% de tudo que é oferido. E a gente recebe um relatório dela de tudo que foi vendido ali durante aquele mês, e em seguida o condomínio já recebe o valor direto na conta. Certo. Muito bom, né? Voltando a essa questão do furto, né? Em percentual, em qual índice hoje, vamos dizer assim, dessa falta de honestidade, né? Ela gira, não vamos falar desse condomínio, vamos falar de todos os condomínios da Facilmart. Qual seria a média, o índice 2%, médio? 2%. 2% da operação. Mas 2% não é perdido, 2% ainda... Não, então, 2% é esses esquecidos, né? Não. E aí geralmente fica 0,5% que a gente não consegue recuperar. Então, desses 2%, entra aquele outro índice que você consegue recuperar 95% desse valor. Né? E muito isso bom. É um processo automático, são câmeras, né, inteligentes. Isso. Olha aí, é um investimento, né? A IA está de olho em você, está de olho em todo mundo, né? Inteligência artificial presente. E aí a gente tem uma equipe e essa pessoa fica responsável justamente para fazer essa recuperação, tá? De acionar a pessoa, de separar as imagens, de colocar... de notificar, montar de acompanhar o relatório. A finalização desse processo. Exato. E aí elas fazem isso
E daí a gente consegue recuperar geralmente 95% desses esquecidos. Eu ouvi falar, Carlos, até que grandes marcas, né? Eu vi uma notícia, o Grupo Mateus, por exemplo, está se interessando por esse tipo de segmento. Perfeito. Né? Porque condomínio é isso, né? É comodidade. Sim. Você vê que um Senatal aí vai ter até um cartódromo interno. Né? Então, imagine mercadinho. Já temos também a questão de a Omo tem aquela franquia dela que dentro do condomínio, né, a lavagem, né, um espaço reservado para isso. Então, outras comodidades irão. Já começamos a receber propostas, inclusive. Foi? Olha só. Interessante. Aí vamos lá. Vai uma criança, né? A criança vai fazer a compra lá. A criança é um pouco diferente. Né? Como é que funciona? Então, o nosso aplicativo, ele tem 2 formatos, né? Um formato que é para o maior de 18 anos e um formato para o menor. Olha que interessante. Tá? E o que acontece? Nas nossas cervejeiras, a gente coloca uma trava, tá? Especificamente para o álcool, né? E aí a gente tem uma trava que a criança, o menor de 18 anos, não vai conseguir abrir essa geladeira. Quando ele coloca o CPF, vincula com a Receita Federal, e aí diz, olha, você não tem 18 anos ou mais, não consegue liberar. Não consegue abrir. Ele consegue entrar na loja e consegue comprar qualquer outro produto, menos a bebida alcoólica. Perfeito. Se ele for pelo aspecto normal, né, não colocar um outro CPF e tal, enfim. Até se ele colocar outro CPF... Aí que eu queria ouvir. Então, até se ele colocar outro CPF, mas se ele colocar qualquer outro dado que esteja divergente, vai bloquear automaticamente. O crime teria que ser completo por parte do garoto. Exatamente. Ou até mesmo com a ideia dos pais. Tá? Muitas vezes os pais permitem, e aí os pais colocam os dados deles, e aí... E os pais são responsáveis. E os pais são responsáveis, né? Pela conduta da criança dentro da loja. O que acontecer, a gente também tem os dados dos pais, para poder que os pais se responsabilizem. Hoje em dia as crianças têm Pix, tem celular, tem tudo, tem cartão de crédito. Então, assim, é muito mais fácil para eles, inclusive. Verdade. Nossa convidada, nossa síndica, Jennifer, e advogada, como hoje, né, passado quanto tempo já de mini mercado, o que os moradores comentam, né? E quais são os produtos que você vê que realmente são os grandes carro-chefes aí, que atraem e que satisfazem mais os condôminos? Perfeito. Nós já estamos com a Facilmart do condomínio há mais ou menos 11 meses. Acredito que a implantação foi em junho, não me recordo perfeitamente, mas foi entre junho e julho. Quase um ano. Quase um ano já. E todos os moradores, assim, pelo menos os que falam comigo, né, os que falaram comigo, falam por uma boca só. Existem moradores que não falam? Todos falam. Então, eles falam por uma boca só que foi uma implantação maravilhosa, perfeita, porque nós temos do idoso à criança, né? E aí tem aquela mãe também, que é a mãe solo, que está em casa, tem uma criança, precisa descer, pegar um creme de leite, um macarrão, um arroz, um feijão, e tudo isso você vai encontrar dentro do mini mercado que está instalado. No entanto, a demanda de lá, que eu acho que foi o que você me perguntou, né, o item que mais sai, acho que aos finais de semana, são as bebidas. Desde a alcoólica os refrigerantes. É mais ou menos assim. Final de semana, o condomínio é animado, né? Por ser um condomínio clube também, né? Então a gente tem inclusive o container, ele fica ao lado do depósito, que fica em frente à área gourmet. Então une ali o útil ao agradável, né? Se não fosse o container, vocês não teriam uma área para isso? Nós temos, desde sempre, desde a fundação. Vocês têm uma área... Nós temos uma área gourmet com uma piscina bem grande. Não, mas para o mini mercado vocês não teriam essa área. Então, o container ele veio, né, criar um espaço que não teria. Que não teria, exatamente. Mas, assim, facilidade, agilidade, tá ali, tá na mão, né? Sim. É muito rápido. E a questão da segurança, que eu acho que é o mais importante. E é um mini mercado exclusivamente pro morador, né? É pro morador do residencial. Ele não atinge pessoas de fora. Entendi, perfeito. Há espaço para expansão desse modelo para outras áreas, além de alimentos e conveniência, Taura, na sua opinião?
se há espaço para... Expansão desse modelo para outras áreas, além de alimentos e conveniência. Outro tipo de produto, outro tipo de serviço. Daqui a pouco está vendendo no São João, está vendendo bombinha, enfim. Então, eu acredito que esse modelo de container especificamente, ele traz uma versatilidade assim, muito grande, inclusive para lavanderias. Para as lavanderias, que também é uma atividade que está aparecendo bastante agora no mercado, que também pode se utilizar esse mesmo formato. Acredito que o formato em si do container, ele dá essa amplitude em você inovar. Só que para condomínio, eu já acho que não são todos os negócios que vai ser de fácil acesso, né? E que vão dar certo também. Sim, claro. Que vai dar público para que sustente a operação. Perfeito. Porque há situações que eu já tive, inclusive, que o condomínio não sustentava a operação. Então a gente... Não girava, não tinha retorno. Não. E aí a gente resolveu tirar e colocar em outro local. Sim. O perfil assim, do público-alvo não atingiu. Não atingiu, a turma não comprou a ideia. E aí a gente conseguiu tirar e colocar em outro lugar que funcionou muito bem. E aí, assim, o que deu essa mobilidade? O container. O container, perfeito. O container realmente muito dá essa prático, fácil de instalar, fácil de tirar se for necessário. Exato, né? muito essa prático. Facilidade grande do container. Muito bom. Vamos em São João, período de festas, aí eu pergunto, como é que funciona esse abastecimento, esse controle de estoque, mas principalmente essa reposição, quando a demanda ela extrapola o convencional, quando a demanda ela quebra essa barreira daquela média. Como é que age a sua empresa? Então, o que a gente faz? E a síndica? A síndica liga, eu digo, olha, tá... Nunca ligou. Nunca ligou? Não precisou. Nunca me ligou para dizer, tá desabastecido aqui e tal. Mas... Porque ela faz um abastecimento... mais de uma vez por semana. Então a gente sempre vê o rapaz indo lá fazer o abastecimento. Uma boa gestão, né? Fazendo a manutenção do local. Isso. A gente faz uma gestão muito próxima. Porque por ter tudo online, então a gente sabe em tempo real quanto está saindo. Você já sabe o que vai acontecer. Então, já viu que... a gente já percebe. Já tem uma logística. Isso. Carnaval. Carnaval foi um exemplo muito bom. Pensei eu que a turma ia viajar. Eu disse, a turma vai viajar. O consumo vai ser mínimo. E não, foi o contrário, a turma ficou em casa e consumiu assim... Acima da expectativa. O dobro dos dias convencionais. E aí o que aconteceu? A gente aumentou nosso pessoal e aumentou a quantidade de reposição. Não teve delay, nem o mercadinho atendido por vocês, conseguiu? Não, todos eles a gente conseguiu abastecer. Por quê? Porque até eu vou para o operacional. Se precisar, você está lá. Se precisar... Né? Final de ano, festas, Natal... Você vai lá em algum atacado e tudo, você já tem uma... A gente tem um CD, um centro de distribuição. Okay. E a gente recebe todos os produtos nesse centro de distribuição. A gente faz a separação para fazer as reposições. Então você já está preparada, né? Caso essa demanda ela realmente... A gente já tem um estoque. Ela fuja do normal. Do normal, a gente já tem um estoque preparado justamente para isso. Perfeito. Porque, por exemplo, no carnaval a Coca-Cola não funcionou. Mas a gente já tinha um estoque justamente pensando. Caso aconteça alguma coisa, a gente já tem aqui em casa. Perfeito. E aí muito isso, bom. A gente se prepara principalmente nesse período de festa para não acontecer o desabastecimento, para não acontecer o clima chato, né? Porque o morador quer ir lá... A frustração, né? Quer ir lá, quer que tenha o refrigerante, quer que tenha a cerveja. E chega lá não ter, ele vai ficar chateado. Então a síndica não precisou, né, Jennifer, entrar em contato. Bem feito, né? A gestão foi tão bem feita que não precisou. Foi sim. Até agora, a gente realmente... teve todo um cuidado para poder fazer a implantação. E quando falta um produto ou quando não tem um produto, normalmente eu vou lá no WhatsApp da Tâmara e falo, Tâmara, coloca esse produto aqui, tem moradores pedindo, a gente manda uma listinha. Vai dando dicas. A gente dá algumas dicas, porque tem moradores que falam, olha, eu senti falta de biscoito recheado de morango, porque não tinha. E aí eu passo para a Tâmara, senti falta de cup noodles, aí não tinha. E é muito particular, né, Carlos? Cada condomínio tem um gosto, uma preferência. É extremamente particular. Análise de perfil, né? Já chegou morador a pedir que eu colocasse Havaianas.
Esse cara, assim, eu não tenho espaço para colocar Havaianas. Até porque o negócio, não é um negócio que você vai comprar toda semana, morador. Ele disse, não, mas é o produto que eu mais compro. Eu disse, meu Deus. Meu Deus. Difícil, eu não vou conseguir. Infelizmente, desculpa, esse item eu não vou conseguir atender. Entendi. Mas assim, a gente faz o possível para atender e para personalizar. Nenhum mix é igual ao outro. Sim. Dos meus condomínios, nenhum é igual ao outro. A gente tem um mix base, porém, ele vai se moldando conforme o condomínio vai consumindo e vai também tendo as informações do saque. Perfeito, muito interessante, né? Nada como ter realmente esse perfil, né, dos condôminos para conseguir atender a coletividade realmente. Bacana, muito bom. Bom, é uma tendência a questão do mini mercado? É um luxo? Né, ou não? É muito prático? Enfim, como é que funciona o mercado de mini mercados em condomínios? Olha, eu acredito que começou como uma tendência, tá? Aqui em Maceió, principalmente, na pandemia. Algumas empresas chegaram, só que não tiveram tanta atração assim no mercado e recuaram bastante. E agora, desde 2024, desde o ano passado, eu vejo que a turma realmente vem entendendo que não é só uma onda. É realmente uma necessidade, uma praticidade, uma segurança a se ter, um serviço a mais para se ter no condomínio e que não é só uma onda e que é algo que é para ficar mesmo. Sim. Para perdurar e para ter uma boa manutenção. Entendi. Jennifer, a Facilmart fez um contato com você, a síndica, como é que funcionou para implantar no condomínio? Eles nos procuraram, né, por algumas vezes, para não dizer muitas. Sim. Insisti bastante. Insistiu bastante, como a gente estava conversando lá fora, ela falou, foi muito difícil conversar com você, mas enquanto síndica, né, como eu sou síndica orgânica, não sou síndica profissional, enquanto síndica, existe muita preocupação do que a gente vai implantar dentro do condomínio, se a gente vai estar trazendo soluções ou problemas. E aí a minha preocupação é, bom, a gente já tem aqui um condomínio com mais de 500 unidades. Então, imagine trazer um problema para 500 unidades. São quantas unidades? São 528. É muita Só um container resolve? É um container, o de lá, ele tem um tamanho maior. Maior. E aí tem um detalhe, um grande detalhe. De acordo com o espaço que o condomínio me dá, eu consigo fazer esse container modular. Também então, tem condomínios que me dão um espaço de 6 metros. No caso do... Foi o nosso, 6 metros. No parque, ele deu um espaço de 6 metros por 2,5. Perfeito. E foi esse espaço que a gente possível crescer caso haja espaço, então. Isso. É possível crescer e é possível colocar um menor também. Um menor também, ao em lado, outro né? local ou ao lado, né? Ao lado, outro local. Eu visitei um condomínio, Carlos e os convidados, com 12 metros o mini mercadinho. Eu até brinquei, aqui não é um mini mercado, é um supermercado. É um supermercado. 12 metros. 12 metros. São 6 metros lá. Então, assim, as tratativas foram assim, a Tâmara foi lá, a gente conversou bastante, né? Não foi uma conversa só, né? Foram várias, mas por WhatsApp, até em razão do dia a dia de todo mundo, como é corrido. E aí a gente conversou presencialmente algumas vezes, conversamos por telefone também, até que aceitamos a ideia e montamos o projeto junto com ela. E ela foi lá, conheceu o espaço, deu uma olhadinha no tamanho, enfim, visualizamos o espaço, levamos para a Assembleia já um pré-projeto, com todas as ideias, com o contrato, tudo certinho. Olha, eu vou lhe querer como síndica do meu condomínio, viu? Porque ela é detalhista, né? Pois bem, estamos encerrando o programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. E como sempre fazemos, vamos agora para o Silveira nos 30, agradecendo já a presença de vocês. Então, Tâmara Farias, 30 segundos para suas considerações finais, já agradecendo a sua presença aqui no nosso programa. Pessoal, eu que agradeço pela oportunidade, tá? É uma oportunidade muito grande para a gente estar mostrando e falando sobre um serviço novo, que aqui em Maceió esse serviço é novo. A Facilmart está à disposição para atender o mercado de Maceió e a gente tem estrutura para isso. Bacana. Tá? As nossas redes sociais é facilmart.al e estou à disposição para conversar com o síndico, para ir no local, para ficar cada vez melhor. Muito bem.
Jennifer dos Santos, advogado, especialista em processo trabalhista e direito previdenciário, síndica orgânica há quase 6 anos. Suas considerações finais, 30 segundos. Gratidão, né, pelo convite. Foi muito bom estar aqui, mostrar um pouquinho da minha experiência para vocês, Sim. como é que é ter um mini mercado. Também é um prazer estar ao seu lado, né, professor querido. Um abraço para Bernadette, com o Pedro Erlon, que eu tive o prazer de conhecer também. E é isso. Gratidão. Gratidão também. Pois bem, ele que é o nosso especialista em condomínios, ele que é também síndico profissional e ele que é também gestor de seguro predial, Pedro Erlon, meu co-apresentador, suas considerações finais, nosso especialista. Encantado com as nossas convidadas, com o tema, né? E encantado com o que está se transformando nos condomínios, né? Perfeito. Queria deixar aqui uma pequena reflexão sobre o mini mercado, que não é apenas um diferencial de comodidade e conforto. Ele representa mudança na forma como os condomínios encaram o serviço e o bem-estar dos moradores. Perfeito. Agradeço. Consulte a Facilmart, né, para saber mais a respeito. Nossa reflexão: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, Filipenses 4,13. E assim, com a apresentação deste jornalista Carlos Conce, do síndico profissional Pedro Erlon, com direção técnica de Marcos Vasconcelos, encerramos o programa Condomínio em Foco na CBN Maceió, a rádio que toca notícia desta terça-feira. A você, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima terça-feira às 15 horas com as melhores informações do Brasil para a boa gestão de condomínios. Fiquem com Deus e até lá. Fique agora com o repórter CBN.